E aí vem uma data de aprovação. Eu estou colocando a data de hoje, 28 de julho de 2009. É a data que eu estou considerando que esse procedimento está sendo inaugurado e aprovado para começar a ser utilizado. Bom, uma coisa importantíssima sobre procedimentos que foram documentados e aprovados. Todos que vão executar esse procedimento devem ser treinados na execução do procedimento. Todos que vão executar esse passo a passo devem conhecer. Se for fazer recurso de uma utilização de um determinado equipamento, conhecer o equipamento, conhecer a localização, ou o procedimento, fazer referência aos documentos que orientam como encontrar, como localizar, como utilizar determinados equipamentos, determinadas ferramentas. Agora, na hora que você estabeleceu um procedimento de como trocar o pneu do carro, é bem verdade que aí a gente não chegou a detalhes que esse procedimento, essa troca deve ser registrada. Por exemplo, uma empresa de transporte, uma transportadora, principalmente transportadoras de produtos químicos, elas controlam a troca e a localização de todos os pneus daqueles carros, aqueles carros lá com 20 pneus, 16 pneus, enfim. Ela controla, ela sabe exatamente qual é o pneu, em que roda ele está, qual foi a quilometragem que esse pneu já rodou. Para quê? Para ela poder saber como, para uma transportadora, o pneu é um dos custos do transporte, ela controla a troca de cada pneu e em que posição dentro da rodagem toda o pneu é colocado. Então, isso é um detalhe aí mais enriquecedor sobre essa questão. Agora, no caso lá da transportadora, cada troca de pneu é registrada em um formulário ou em um sistema de controle de manutenção de frota. E aí, essa troca de um pneu vai ser preenchido um formulário que vai ser alimentado no sistema de controle de manutenção de frota. E agora que esse procedimento foi aprovado no dia 28 de julho de 2009, daqui para frente, eu não posso mais executar essa atividade sem esse registro, sem preencher esse formulário que foi definido para efeito de controle. Agora, será que eu tenho que ter a preocupação? Eu estou aprovando hoje esse procedimento e eu troquei um pneu a semana passada. Eu vou ter que criar agora um registro da semana passada? O que é que você acha disso, Vinícius? Eu acho que sim, professor. Acho que a partir do momento que um procedimento é startado, que ele foi aprovado, a gente tem que ter o registro dos acontecimentos que foram acontecendo com esse registro aqui, porque com o tempo, quando eu for revisar o procedimento, eu saber se ele é bom ou não, né? Essa foi uma armadilha, doutor Vinícius, que eu coloquei. Por quê? Porque se eu estou aprovando o procedimento com a data de hoje, eu não devo ter a preocupação com registros retroativos. Você quer... Daqui para frente, sim. Eu não posso mais deixar de registrar. Se um procedimento chama um formulário que deve ser preenchido, chama um registro que deve ser executado para fornecer evidências que aquele procedimento seguiu e todas as ações que deveriam ter sido feitas foram feitas. Então, daqui para frente, eu tenho que ter todos esses registros. O procedimento inaugurado,
todos os executantes desse procedimento treinados, eu não posso mais deixar de criar esses registros que o procedimento chamou. Mas a norma não vai exigir que eu tenha que retroagir em criar registros. Por quê? Porque no mês passado, 2 meses atrás, 6 meses atrás, eu ainda não tinha o procedimento aprovado. Então, eu não tenho que fabricar registros para auditoria. Eu vou executar todos os procedimentos a partir do treinamento e a partir da inauguração, da aprovação desse procedimento, eu não posso mais deixar. Por exemplo, se eu fiz lá um procedimento para manutenção de micros, manutenção preventiva ou manutenção corretiva de microcomputador numa instituição, numa organização, numa empresa. E eu coloco lá a minha planilha de manutenção. Eu vou guardar todos os registros. Se eu tiver lá um checklist que eu devo preencher de um passo a passo na manutenção. A partir da inauguração desse procedimento, eu vou gerar esse registro todas as vezes que eu fizer o procedimento. Se eu tenho lá um procedimento de liberação de um caminhão, uma transportadora, na hora que ela vai liberar um caminhão para viajar, tem um checklist que é preenchido por alguém. Para quê? Para verificar se todos os equipamentos obrigatórios estão no carro. Se toda a documentação do veículo está no carro. Se o motorista fez o teste lá do bafômetro para garantir que ele está em perfeita condição para dirigir. Então, se eu coloquei tudo isso no meu procedimento, na hora de executar esse procedimento, e o procedimento chama um formulário, chama um registro que vai evidenciar que aquela ação foi feita segundo o procedimento, então isso vai ser colocado lá no procedimento, isso vai ser colocado e na auditoria, tanto na auditoria interna quanto na auditoria com a certificadora para a empresa obter a sua certificação, o auditor vai buscar esses registros, que vai trazer todas as evidências que os procedimentos estão sendo executados segundo a organização definiu, segundo a organização documentou, segundo quem é responsável pela criação desses documentos estabeleceu lá que seria o seu procedimento. Então, como trocar o pneu do carro, nós estamos com ele aí praticamente concluído e falta exatamente o último passo, que é aprovar esse procedimento para colocá-lo em uso nesta data de 29 de julho, um responsável por aprovar a documentação vai colocar isso em prática e a gente vai ter esse procedimento sendo executado e todos os registros e todas as evidências para mostrar que esse procedimento, depois de aprovado, ele foi treinado, ele foi inaugurado, a gente vai ter lá no controle da documentação, no controle dos registros, essas evidências que quem precisa conhecer, quem precisa ser treinado na execução desse procedimento, recebeu o treinamento e está executando segundo foi definido aí no procedimento. Então, todos os procedimentos devem ter uma aprovação do responsável.